Se a gente trazer esse contexto histórico, por exemplo, dos primeiros séculos, né? Que ali a gente teve um martírio que realmente os cristãos eram presos, colocados ali com leões famintos, né? E soltava os leões e, enfim, acontecia aquilo tudo, né? O que isso, Carlos, para aquela época, para aquele contexto histórico, serviu como embasamento de fé para os outros, né? Por quê? Se a gente vê os cristãos sendo presos, mortos, criança, mulher, velho, seja o que for, falou que segue Jesus, vai prender, vai virar comida de leão. Teoricamente, as pessoas deveriam ficar com medo e falar, eu não quero isso daqui pra mim, eu não quero... Só que foi ao contrário. Cresceu ainda mais. O que aconteceu? Por que esse martírio, em vez de dar medo para as pessoas, parece que gerou uma comoção maior? E isso chegou até nós aqui no Brasil, por exemplo. Qual o contexto que isso tudo se envolveu nesse sentido do martírio dos primeiros séculos? Aí tem muitas questões. Por exemplo, tem uma frase tradicional na tradição da igreja que é o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né? Quanto mais você mata os mártires, mais brotam cristãos. O sangue vai caindo como semente na terra, mais gente vai se tornando cristã. Então, tem vários fatores aí. Primeiro, a perseguição aos cristãos era por motivação política. Porque o Império Romano queria ter o imperador o status de Deus, o status de Senhor, o único mandatário da região, e os cristãos não se submetiam a isso. Pregavam o contrário, pregavam que o Senhor era Jesus. E isso impactava nas finanças, no templo que cultuava o imperador romano. Então você tem aí uma série de questões que impactam financeiramente a estrutura religiosa e política de Roma. Quando você tem um imperador que se diz Deus, ele tem muito mais controle da população do que um imperador que é um homem. Entende a diferença? Sim. Então, quando você começa a dizer, não, esse imperador não é Deus, ele é um homem, aí você já começa a criar um problema. É a mesma coisa quando um político aqui no Brasil vem e diz, eu sou o enviado de Deus. Tem vários aí, agora na atual eleição, inclusive, tem alguns se dizendo isso. E você diz, não, você não é enviado de Deus, não. Você é alguém que até pode crer em Deus, mas está concorrendo como todos os outros. Quem vai escolher não é Deus, é a população. Nós estamos numa democracia, não é teocracia. Quando você fala isso para o sujeito, aí ele tem que dar um jeito de te calar. Senão você vai estragar o negócio dele, que é um grande negócio. Não é? E aí o imperador romano, que era tido como um deus, não aceitava essa questão com os cristãos e desencadeou uma grande perseguição aos cristãos. Tem a história que Nero pôs fogo na cidade, pôs culpa nos cristãos. Historicamente, isso tudo tem que ser avaliado. Mas o fato é que tem essa comoção inicial da perseguição aos cristãos pelo Império Romano. O Apocalipse todo é escrito em cima disso. O Império produzindo mortes e perseguição aos cristãos. Aí você olha isso tudo e fala assim, bom, por que os cristãos cresciam então? Por que não dava medo nas pessoas? Aí tem dois fatores, um positivo e um negativo. Vou começar pelo negativo. O fator negativo é assim, tem determinados grupos que quanto mais você bate, mais ele cresce. E isso não é uma especificidade dos cristãos. Qualquer grupo você vê aí na política. Quando o candidato aparece muito, que todos os outros vão em cima dele, bate, o que acontece com ele? Ele cresce. Ele cresce mais, é um fenômeno. Ele sai fora da bolha, na verdade. Sai fora da bolha, porque ele fica conhecido. Não estou dizendo que seja esse o motivo lá atrás. Estou dizendo que isso acontece. E atrai muito curioso. Eu não duvido que, de alguma maneira, muita gente falando, mas cristão, quem é cristão? Deve ter sido um bafafá, deve ter sido assunto mais comentado na rede social naquele tempo, né? Então, isso pode explicar alguma coisa. Agora,
o outro motivo positivo, eu acho que os primeiros cristãos viviam algo diferente, algo inédito. Eles viviam a descoberta de um Deus que é amor. Eles viviam a descoberta de uma comunidade onde todos podem participar, independente do país, da raça, da religião. Porque até então, Tiago, olha que interessante, o Deus era local. E eu disse o Deus por quê? Porque cada território tinha o seu Deus. Então, cada território tendo o seu Deus, aquele culto é local. E por que cada região tinha o seu Deus? Porque cada região tinha o seu rei. Então, o rei era a representação do Deus local. Quando os judaítas, pessoal que morava em Jerusalém, foi levado para a Babilônia, no cativeiro, está dito lá no livro de Ezequiel, no Salmo também, como é que nós vamos, Salmo 136, como é que nós vamos cultuar a Deus em terra estranha? Porque na cabeça deles, Yahvé era o Deus de Jerusalém. Se eu estivesse fora de Jerusalém, eu não falava com ele. Porque lá onde ele estava na Babilônia, era outro Deus, era Ahura Mazda. Entendeu? Não, Ahura Mazda era da Pérsia. Na Babilônia era, daqui a pouco eu lembro, era outro Deus. Então você tem essa ideia de que cada território tem o seu Deus e cada imperador ou rei representa aquele Deus. Quando vem Jesus, ele vem com uma mensagem universal. Há um Deus que está acima de todos os reis. Entende? Há um só Deus que está acima de todos. E de qualquer lugar onde você esteja, é o mesmo Deus. E todos são seus irmãos. Não tem mais estrangeiro. Não tem imigrante. É seu irmão. Entende? Então, a ideia que o Evangelho trouxe para o mundo mudou muita coisa. O respeito ao ser humano, não porque ele era daquela religião, daquele território, daquele sangue, não, porque ele é ser humano, porque ele é filho de Deus, todos são irmãos. Essa ideia de humanidade só vai existir depois do cristianismo, depois do Evangelho. Antes não tinha um conceito de humanidade, porque cada povo foi criado por um Deus diferente. Então não tem irmão. Por isso que se você vê no Antigo Testamento muito brigar com o estrangeiro, não aceitar o estrangeiro, você pode ser amigo do seu próximo aqui, do seu conterrâneo, irmão dele, mas do estrangeiro você pode ter ódio. Porque o estrangeiro é outra criatura, é de outro Deus. Aí vem o Evangelho com essa mensagem do amor universal. Todos são irmãos. O Pai é nosso. Então isso foi um impacto na cultura daquele tempo. Então eu acho que essas coisas aí ajudam a explicar um pouquinho. E aqui eu não estou de modo nenhum esgotando o tema, pelo amor de Deus. Só estou dando ideias. Com certeza. Se eu falar besteira, você me corrige. Eu também. Mas essa questão de humanidade, né, de trazer esse senso de humanidade que Jesus teve, tem muito a ver, então, por esse percurso que Jesus fez também de evangelização, de ir em diversos lugares para poder falar, né, da sua boa nova e não ficar ali concentrado só em uma localidade, né? Ele foi lá no Porto, falou com o pessoal da beirada da praia, ele ia para o interior, ele ia para a capital. Isso tudo também já tinha, o Jesus na sua pedagogia já aplicava isso nesse sentido de ir para diversos lugares para poder falar da boa nova, certo? E sobretudo quando ele vai em terra pagã. Certo. Qual seria a terra pagã? Por exemplo, ele foi em Tiro, na região de Tiro e Sidônia. Uhum. Ele foi na cidade de Gadara, onde tinha aquele cara no cemitério, gadareno. Aquilo ali tudo é terra pagã. Beleza. Por que é chamada terra pagã? Porque era terra de um outro Deus. Bacana. Quando ele vai em Tiro, lá, e que tem a mulher Ciro Fenícia, que pede para curar a filha dela... Aquilo ali ele está atendendo uma mulher
que era cultuadora de deusas, no feminino, da fertilidade, culto agrário, culto agrícola, coisa de camponês lá daquela região. Ele está atendendo em terra pagã, porque ele está fora da terra de Israel, ou seja, ele está fora do território de Yahvé. Então, como é que o enviado de Yahvé está em terra pagã, atendendo uma mulher que não cultua Yahvé? Isso está tudo errado do ponto de vista doutrinário. Que sinistro, cara. que massa, Carlos. Entendeu? Então, do ponto de vista doutrinário, está tudo errado. Aí ele vai, do outro lado, ele vai em Gadara. Lá era tão pagão que lá, qual era a economia da cidade? Porcos. São criadores de porcos. Coisa que o judeu abomina. Jesus vai lá numa região que vivia da produção de carne de porco, de criação de porco. Atende um cara doido que sai de um cemitério pagão. Você imagina, o judeu não podia nem tocar no cadáver do povo dele. Imagina tocar no cadáver de pagão. O cara sai lá do cemitério, Jesus vai e resolve a vida do cara, o cara fica sentado assim, ó. Aí quando o pessoal da cidade chega, diz que o cara estava bonzinho sentado. O pessoal da cidade, sai daqui, falando com Jesus, porque você espantou nossos porcos aqui e mexeu com a economia da cidade. Jesus foi lá, mexeu com a economia, voltou. Quando ele volta, ele vai atender as pessoas sem banho de purificação, sem oração, sem pagar taxas aos sacerdotes, nada. Do mesmo jeito que ele saiu lá do meio de porco, do cemitério, de cadáver, ele estava agora atendendo as pessoas, curando gente. Isso é para quebrar, Tiago, toda e qualquer superstição. É muita superstição. E isso que você falou responde a pergunta de uma inscrita aqui do canal, que eu não sei se eu citar nessas que vão ser de hoje, mas ela perguntou se Jesus seguia os costumes judaicos. Jesus seguia e desseguia também. Veja, naquilo que os costumes judaicos eram sadios, ele seguia. Naquilo que não era, ele não seguia. Vou dar um exemplo. Quando ele termina o Sermão da Montanha, em Mateus 8, ele desce, a primeira pessoa que ele se encontra é um leproso. Está lá nos primeiros versículos, de 1 a 4, do capítulo 8 de Mateus. Ele se encontra com um leproso. O leproso era tido como uma pessoa que tinha que ficar numa quarentena eterna, sem falar com ninguém, ninguém poderia tocar nele. Tinha que ficar gritando, impuro, impuro. Você imagina a vida de miséria de uma pessoa assim. Jesus vai e encontra o leproso. Que a primeira coisa que Jesus faz? Toca no leproso. Do ponto de vista do costume judaico, um horror. Levítico proíbe, o livro de Levítico proíbe isso. Então Jesus vai e toca nele e cura ele. Mas dá uma tocadinha. Ou seja, Jesus descumpriu a lei, né? Descumpriu. Ao curar o leproso, Jesus fala assim com ele, agora vai e se apresente ao sacerdote. Ou seja, cumpriu a lei. Descumpriu e cumpriu na mesma cena. Olha que interessante. Por que ele manda o leproso ao sacerdote? Vários motivos. Um deles, para que o sacerdote o reintegre na sociedade, porque cabia ao sacerdote, segundo a legislação de Levítico, que o sacerdote avaliasse se o cara estava limpo da lepra ou não e o colocaria de volta ao convívio social. Então, Jesus descumpriu a lei, olha que bonito, Tiago. Jesus descumpriu na lei aquilo que fazia discriminação. E Jesus cumpriu a lei naquilo que a lei fazia de inclusão. Muito bonito. E isso a gente aplica na nossa vida, né? Hoje em dia também. É para aplicar.
A ideia é essa, que a gente aplica. O que for bom, a gente traz para nossa realidade, e aquilo que não for bom, que não vai agregar nem na nossa vida, nem do nosso irmão, a gente deixa de lado, Isso, né? com o critério do evangelho. Para eu definir o que é bom e o que não é para minha vida, o critério que eu tenho não é meu achismo. O critério que eu tenho é o evangelho. É o evangelho que me faz discernir o que é bom e o que deixa de ser.